paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, que Deus abençoe a sua vida, abençoe o nosso dia, esse final de dia, esse início de noite, amém? Sou o pastor Ricardo, somos ali da Igreja Presbiteriana Renovada de Vila Ribeiro. Já vou aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para o nosso pastor Silcrei, pastor Andréia e todos que ali estão assistindo esse programa, essa programação. Agradecemos a todos que estão aí também assistindo ao vivo aí pela KTV e pelas redes sociais. Amém, glória a Deus. Eu sou a Cláudia e nesse início de noite nós queremos trazer logo mais uma palavra ao seu coração, para a sua família, uma palavra para abençoar e edificar a sua vida, tá bom? Fique ligado, né, nesse programa. Logo mais nós estaremos trazendo uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar você. Eu quero iniciar esse programa já citando um salmo, né? E logo mais nós iremos orar, né? Diz assim, Salmo capítulo 1, diz: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores e nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, ele tem o prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Glória a Deus. Glória a Deus, esse salmo é maravilhoso. Aleluias. E ele diz que feliz e bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor, aquele que ama a lei do Senhor, aquele que anda na lei do Glória Senhor. a Deus. E é por isso que nós estamos aqui, né, nessa quarta-feira, mais uma quarta-feira que temos a oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouco mais da palavra do Senhor, das escrituras sagradas, porque nós sabemos que ela é vida para nós, ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés, assim como a própria Bíblia fala, né, que a palavra de Deus é aquilo que ilumina os nossos caminhos. Cada dia mais nós temos que estar pautados na palavra de Deus, né, observando as escrituras sagradas e observando tudo aquilo que Deus tem para nós, para nossa casa, para nossa família. Então, nesse programa, nós queremos compartilhar um pouco mais das Escrituras com cada um que nos acompanha. Amém? Quero já fazer um momento de oração para que nós possamos entrar já na presença do Senhor, para que o Senhor possa estar dirigindo do início ao fim esse programa. Amém? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nesta quarta-feira, nesse início de noite. Sim, nós sabemos Pai, que o Senhor vai falar, ó Deus, com todos aqueles que acompanham esse programa, Senhor, com todos aqueles Pai, que nos ouvem, Senhor, nesse momento. Ó Deus, que não seja sabedoria humana, aleluia, mas que seja o Espírito Santo conduzindo, sim, Senhor, as nossas palavras, Senhor, sim, para a edificação de cada coração, Senhor. Ó Deus, fala mesmo com o teu povo através desta programação. É o que nós pedimos ao Senhor, que o Senhor esteja conosco do início ao fim, conduzindo esse programa segundo a vontade do Senhor. É o que nós te pedimos, é o que nós queremos, Pai, é o que nós oramos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora nós vamos para os nossos patrocinadores. Amém. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Sou Gisele, a da Azul Cargo Express de Assis. Estamos há 6 anos em Presidente Prudente e em Assis a gente está há 1 mês e meio. Trabalhamos com transporte aéreo. Se precisar dos nossos serviços, nós fazemos coleta e enviamos para mais de 3.500 municípios no Brasil. A nossa entrega é rápida, confiável e segura. Nós acompanhamos as entregas até o final, até o destinatário.
precisar de coleta, de uma entrega rápida, com qualidade, entre em contato com a gente através do número do nosso WhatsApp, 18996824761. A gente agenda a coleta, né? E a gente também faz as cotações. Trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 18, na rua José Teodoro, 137. Aguardamos vocês, venha conhecer nossa loja. Amém, glória a Deus. Está conosco também aí, patrocinando aí o nosso programa, essa programação abençoada, a União Vistoria. A União Vistoria, ela está ali na rua JV da Cunha Silva, 1825. Então, se você que comprou um veículo, está necessitando aí de fazer uma vistoria, vai ali na União Vistoria, um lugar ali bem na esquina do Poupa Tempo. Você chegando ali no Poupa Tempo, você vai ver ali um prédio vermelho e ali está a União Vistoria. Então, se você precisa aí fazer uma vistoria com segurança e agilidade, procura ali o nosso vistoriador ali Nicolas, nosso parceiro ali, né, que você vai ser abençoado. Amém? Nós agradecemos os nossos patrocinadores, agradecemos essas empresas e que Deus abençoe e prospere poderosamente. Amém, glória a Deus. Nós queremos também já mandar aqui um abraço a todas as pessoas que estão conosco, que nos acompanham. A Kimberly, Julie, né, está assistindo, está acompanhando. A Maria Helena Zanetti Asma, minha mãe, glória a Deus, que Deus abençoe. Claudineia Martins também. Um abraço, Claudineia, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. A Carmen Soares também está conosco. Carmelina Teles, Maria Koyama, nós queremos mandar um abraço, que Deus abençoe poderosamente sua vida. Cibele Almeida também. André Viana também. Ele diz assim: Deus continue abençoando vocês. Que as famílias creiam que Jesus Cristo é o alicerce de todas elas. Amém. É verdade. Glória a Deus. O Senhor Jesus realmente é aquela estrutura fortalecida, é a base da nossa família, é aquilo que nós precisamos, né? Ele é o nosso alicerce, com certeza. Confiança Vistorias também está conosco. Marquinho Rauzeu, a pastora Wanda Machado e Carmen Soares. Se você puder compartilhar também essa live, marcar alguém, né, nos comentários aí, e também já faça seu pedido de oração. Se você tem algum pedido de oração especial, nós estaremos orando, né, no final desse programa, tá bom? Nós agradecemos muito a audiência de cada um de vocês e pedimos para que, se for possível, compartilhe aí na sua rede de amigos, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar poderosamente ao seu coração aqui nesse início de noite, né? Nós temos uma palavra que o Senhor colocou aos nossos corações, uma palavra abençoada a respeito dos processos, a respeito do tempo de cada coisa acontecer na nossa vida. Então, se você tem aí uma promessa de Deus, se você é filho de Deus, eu sei que todos nós que estamos em Cristo Jesus temos promessas maravilhosas, mas cada uma delas ela tem um tempo exato para acontecer segundo os propósitos e os desígnios do Senhor, e nós precisamos entender essa verdade, esses princípios, para que a gente possa ser abençoado. Amém? E é isso que nós iremos estar falando, né, na live de hoje. Glória a Deus, né? E como é importante, né, nós discernimos o tempo de Deus e os propósitos de Deus. Nós vamos hoje ver algumas histórias e ver que quando nós queremos agir no nosso tempo, nós vamos falhar. Nós vamos falhar e nós vamos colher as consequências
né, dessa nossa atitude. Sim. Então, é um tema assim muito bacana de se falar, um tema muito importante de se falar, porque muitas vezes nós agimos, né, conforme a nossa vontade, né, e às vezes não suportamos, né, o processo, né, o tempo, porque muitas vezes a gente acha que aquele tempo, né, ou aquela situação que a gente está vivendo, aquilo não vem de Deus. Está demorando demais. Então hoje nós vamos ver algumas histórias, né? Nós vamos estudar isso e vamos ver o que Deus ele quer falar conosco, né? Então nós vamos abrir lá em Eclesiastes, né? Eclesiastes 3:1, é só o versículo número 1, que ele fala assim: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí tem outras versões, né? Mas então há um tempo determinado. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Então todas as coisas, né? Nós temos que entender, né? Que está nas mãos do Senhor. Sim. Todas as coisas, né? Tudo há um tempo já Deus está no controle Deus de todas as coisas, né? E hoje nós vamos ver já de início a história meio resumida de Moisés, né? Então nós vamos lá em Hebreus 11, para nós vermos um pouco a história de Moisés. Hebreus 11, 23. Hebreus 11, 23. Pode começar. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Olha só, né? Então todos nós conhecemos a história de Moisés. Sabemos aqui que essa palavra está falando sobre um decreto de faraó que ele via que aquele povo estava crescendo demais. Ele coloca um decreto que os filhos homens, né, que nascesse a partir daquela data pré-definida teriam que morrer, né? E Moisés, aqui a palavra diz que a mãe dele escondeu ele, né? Escondeu guardou por um ele. tempo, aí depois, quando não tinha mais o que fazer, colocou nas águas do rio, foi encontrada pela filha de Faraó, né? Então, amados, aqui a gente vê que dentro do processo de Deus, né? Dentro do processo de Deus, há um decreto de morte, certo? Onde a mãe guarda o filho e depois coloca no Nilo. Mas tudo isso dentro do processo que Deus determinou. Então aqui nós vemos a história de Moisés, né, que ele foi guardado e ele foi colocado no Nilo. Aí a palavra diz, já no versículo 24, que ele já adulto recusou ser chamado, né, filho da filha de Faraó. Então o que nós podemos entender? Que acredito que ele ouvia os boatos, né? Você é hebreu. E nesse processo ele ficou sabendo quem era a sua família, né? Então a palavra de Deus fala que ele adulto, ele já não aceitou. Mas aquele título ele honroso que ele tinha, né? Então a gente vê que no tempo que Deus determinou, ele morou no palácio. Ele foi ensinado na cultura dos egípcios. Sim. Era filho da filha de Faraó. Tinha seus privilégios. Tinha seus privilégios, mas chegou um tempo que a gente entende que ele descobre a sua identidade. Ele descobre a sua identidade. Que ele era um hebreu, né? Que ele tinha as povo. promessas de Deus, que ele era um povo escolhido. Sim. E eu estava lendo isso aqui e meditando, como que nós também passamos por esse processo, né?
quando você conhece a Jesus e descobre que você é filho de Deus? Sim. Você já não consegue ser a mesma pessoa. Não consegue. Né? O teu coração muda. As coisas mudam. Os teus olhos começam a enxergar de maneira diferente As coisas, as né? coisas. É verdade. Você começa a ver o teu próximo como um irmão, mesmo que não seja de sangue, e você se doa, né? Você, é que nem aquela palavra de você chora com aqueles que choram, você sente a dor do outro. Se alegra com os que estão se alegrando. Se alegrando, né? Então, quando nós conhecemos ao Senhor, né, nós começamos a ver o sofrimento das pessoas que ainda não foram resgatadas, né? Que não foram, que não conhecem, né, o plano de salvação, porque muitas pessoas não conhecem o plano de salvação. Na verdade, Moisés ele teve um encontro ali nesse momento com a sua verdadeira identidade de um hebreu, né? E quando nós também temos esse encontro com a nossa verdadeira identidade, que somos filhos de Deus, as coisas tendem a mudar completamente na nossa vida, né? E precisa mudar, né? Precisa mudar. Então, assim, então ele não consegue mais ser aquela mesma pessoa. Ele começa, a gente vai ver aqui ó, em Êxodo 2, a partir do versículo 11, olha só o que acontece. Certo dia, sendo Moisés já adulto, você vê lá, fala assim, ele já adulto. Uhum. Então parece que ele descobriu. Sim. Né? Em determinado tempo ele descobre. Então certo dia, Moisés já adulto foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho. Olha, só depois que ele vê e fala, olha, mas eles sofrem. Isso é escravidão. Interessante, né? E a mesma coisa que acontece quando nós somos libertos da escravidão. Quando o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado, você começa a enxergar, né? Você começa a agir de maneira diferente, reconhecendo o sacrifício de Jesus e vendo aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor como escravos. Como aprisionados mesmo. Aprisionados. Né? Então, Moisés, dentro do palácio, ele não tinha essa visão, porque ele estava sendo ensinado dentro da cultura egípcia. Né? Ele era um egípcio. Mas quando ele descobre a identidade dele, a visão dele se abre. Se abre. Ele começa a enxergar as coisas, a realidade. A realidade, olha só. Né? Aí ele fala assim, e foi um lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Olha só. Ele matou. Ele viu aquilo e não aguentou. Aquilo doeu nele, Doeu nele. Antes, né, ele via, eu acho que ele como filho da filha de Faraó, ele via aqueles homens como servindo ele, né? Uhum. E quando ele descobre a identidade, ele vê... As coisas mudam, né? As coisas mudam. Aquela escravidão começa a doer, né, nele, né? A doer nele, né? Como nós necessitamos da visão de Deus. Sim. Né? Como nós precisamos olhar para o nosso próximo com a visão de Deus. Porque aquele que não conhece o Senhor está na escravidão. Estão sendo escravizados. Né? Então, o que Moisés fez? Ele mata aquele egípcio. Ele mata. Né? Acredito que até dentro da permissão do Senhor. Uhum. Havia um plano. Né? E o que nós podemos aprender aqui? Né? Que a gente vai ver em seguida, já no versículo 13, no dia seguinte saiu e viu os hebreus brigando. Aí ele viu os irmãos dele brigando, o povo dele. Uhum. Então perguntou ao agressor, por que você está espancando ao seu companheiro? Então Moisés perguntou, por que está espancando o teu companheiro?
O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Olha só. Moisés ali, né? O que nós podemos entender essa passagem, né, profunda? Moisés ali, ele já ele era o libertador. Ele era o libertador, ele tinha essa promessa, né? Deus já tinha escolhido ele, mas ali não era o tempo ainda. Ainda não era o tempo. Não era o tempo dele libertar esse povo. E outra, e ele não ia ter nem autoridade. Você imagina ele chegando lá para o faraó e falando assim: eu queria que você diminuísse o trabalho deles. Não era dessa forma que as coisas iriam acontecer, né? E muitas vezes, então, ele age com a emoção, ele age com as mãos. E como que muitas vezes nós queremos ganhar as pessoas, né, para o Senhor, né, mas com a emoção. Com a força do nosso braço, né? Com a carne, né? Com a carne, né? Aí a gente não consegue, às vezes fica com raiva da pessoa, né? Sim. Ele não quer saber de nada, ele não quer saber da palavra, não é que a gente às vezes, né, fica nervoso. Então, aqui Moisés, ele tinha a promessa, mas não era o tempo, mas ainda não libertar. Era. E ele adianta o processo, esse processo, né? Ele adianta querendo já libertar, fazer justiça com as suas próprias mãos, né? E a palavra de Deus diz que a justiça cabe ao Senhor, a justiça é de Deus, Deus é o justo juiz, né? Então nós precisamos confiar inteiramente nele e principalmente confiar no tempo determinado por Deus para todas as coisas. Às vezes o Senhor tem uma grande obra para fazer através das nossas vidas, mas e nós sabemos, nós temos palavras, às vezes nós temos promessas, mas nós queremos adiantar o processo, adiantar o tempo das coisas, né? Isso não é bom, isso não funciona. E trazendo, né, para o nosso âmbito familiar, muitas vezes, né, a família, ou o marido é evangélico, ou o marido é cristão, a esposa não é, ou a esposa é cristã e o marido não é, e muitas vezes essas pessoas, elas querem agir por emoção, por força. Por força. E não é. Todas as vezes que nós agimos com emoção, nós vamos errar. Nós já falamos aqui a respeito de quando nós queremos alcançar um marido que é descrente. Há princípios para que isso seja feito, não é na força do braço, né? Então, através dessa passagem de Moisés, nós podemos perceber que Deus, ele não precisa dos nossos artifícios humanos para realizar a obra que ele vai fazer por si só. Né? Que ele vai fazer usando sim as nossas vidas, usando sim pessoas, mas da forma dele, da maneira dele, né? E aqui eu queria já dar outro exemplo também muito interessante a respeito de uma pessoa muito conhecida que quis adiantar os processos de Deus, que foi Jacó, né? Jacó também tinha uma promessa que ia herdar a primogenitura, né? Que ia herdar as bênçãos de Deus, que ia ser ali aquela pessoa que ia dar continuidade à família de Deus, né? Tanto é que a palavra de Deus fala, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Jacó nasce com esta promessa, né? Deus tinha falado com a Rebeca quando os bebês ainda estavam no ventre. Os bebês ainda estavam no ventre. Deus falou: o maior servirá o menor. Então, quer dizer, já havia uma promessa de Deus sobre a vida de Jacó. Só que o que nós vemos no decorrer da história de Jacó? Jacó tentando artifícios humanos, adiantar aquilo que o próprio Deus iria fazer num tempo determinado para ele, né? Por exemplo, quando a primogenitura, né? Quando o irmão Esaú chega até a sua casa cansado, né? Olha só, a Bíblia fala que Esaú chega cansado e faminto. E Jacó, né, como o próprio nome dele diz, né,
que era Jacó, quer dizer enganador, Jacó quis ludibriar o irmão, falar assim, não, então você está cansado, você quer comer do guisado que eu preparei, então promete, dá a sua palavra que se eu te der o guisado, você vai me dar o direito da primogenitura. E ali ele usa de uma fragilidade de Esaú para conquistar aquilo que Deus já tinha falado que seria dele. Então, né, Jacó, ele também usa desses artifícios humanos para alcançar uma promessa divina, né? E isso não funciona. Lá na frente também, né, nós vemos que quando Rebeca ficou sabendo que Isaac ia abençoar Esaú como filho primogênito, ia liberar essa bênção sobre Esaú, ela também usa novamente de artifícios, ela prepara um cordeiro, né? Antes da hora ali, era para Esaú estar trazendo aquela comida para o pai, e depois dele trazer aquela comida, ele ia receber a bênção. Rebeca vai, prepara antes aquela comida, dá para Jacó. A palavra de Deus fala que Esaú era peludo, Jacó não era. Ela coloca pelos ali, uma pele com pelos, para enganar Isaac, que já era velho, avançado em idade e cego, né? Então quer dizer, nós vemos Jacó, nós vemos Rebeca ali usando de artifícios humanos para conquistar aquilo que seria uma bênção de Deus, uma promessa de Deus. E nós vemos que talvez a história de Jacó poderia ter sido mais fácil se ele tivesse esperado o tempo determinado pelo Senhor. Nós vemos, se você for continuar lendo a história, você vê que Jacó teve que fugir para a casa do tio, ali ele ficou ali praticamente sendo escravo nas mãos do tio por longos 20 anos. Casa de Labão, né? Longos 20 anos. Então, o que nós podemos entender? Que Jacó tinha uma promessa, mas ainda não era o tempo daquela promessa se cumprir. Ele ainda não tinha caráter necessário para receber a promessa de Deus. Porque às vezes nós temos uma promessa sobre as nossas vidas, uma promessa grandiosa sobre as nossas vidas. Mas será que nós temos caráter necessário para aguentar o peso daquela promessa? Para receber aquela promessa de Deus? Será que nós temos caráter suficiente? Será que quando nós recebemos, será que nós não vamos ser arrogantes? Será que nós não vamos pisar nas pessoas? Será que nós não vamos desprezar as pessoas? Será que nós não vamos negligenciar a família por ter alcançado algo que era realmente de Deus, mas que veio antes do tempo? Então nós precisamos confiar em Deus inteiramente, né? Assim como aquele texto que fala lá no início, há tempo determinado por Deus para todas as coisas. Interessante, né? Você querer adiantar os processos. Adiantar os processos. Então nós vemos aqui Moisés adiantando o processo e o povo não reconhece ele como um líder, né? Então o que Moisés faz? Ele foge. Foge porque Faraó, né, ia decretar a morte dele, né? Porque ele não poderia ter matado um egípcio. Então Moisés foge, sai dali, e vai para Midian. Foi para o deserto, né? Foi para o deserto. Então você vê o processo na vida de Moisés, né? Como foi difícil para ele, né? Ele teve que deixar a mãe de sangue. Acabaram de descobrir, talvez, ali... A mãe de sangue, né? A sua verdadeira identidade, já teve que deixar tudo. Teve que deixar. Então você vê que o processo não foi fácil, né? Não. Teve que deixar tudo para trás. E às vezes, né? Muitas vezes é tempo de deixar as coisas para trás. Recomeçar, né? A gente vê quantas pessoas que não conseguem recomeçar, né? Às vezes ela fica encucada, né? Às vezes passou por um processo doloroso, às vezes de falência, uma perca na família. Então isso precisa ser colocado no mar do esquecimento. Ninguém está falando
Existe o tempo do luto também, Isso, né, é isso que eu estou falando. Existe o tempo do luto, mas também não pode ser eterno. Não pode ser eterno. Você não pode fazer dessa tristeza um Deus na sua vida. Porque isso vai atrapalhar. Sim. Você já pensou se Moisés vai para o Egito e fica ali, ai, e agora? Perdi o palácio, perdi a minha perdi a família. riqueza, perdi a minha mãe egípcia, perdi a minha mãe hebreia, e agora, o que vai ser de mim? Não, Moisés prosseguiu. Então há um tempo de deixar algumas coisas. Algumas coisas. A Bíblia fala há tempo de abraçar, há tempo de afastar de abraçar, né, amor? Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Às vezes nós passamos por momentos de choro e nós não compreendemos. Mas até nisso, até no luto, até na tristeza, até no choro, Deus tem bênçãos e edificação para a nossa vida. Até nisso Ele forma o nosso caráter para que a gente possa compreender melhor também aquelas pessoas que sofrem. Só que nessa fuga de Moisés tinha um propósito de Deus. Então, era tempo de fugir, era tempo de formar família, era tempo de pastorear ovelhas, era tempo de ser aconselhado pelo sogro Jetro. Sim. Olha, isso foi 40 anos. Quanto então ele tempo, formou uma nova família, né? Formou uma nova família. Então Deus estava ali, eu acredito que trabalhando o coração de Moisés. Porque quando Moisés estava no Egito, né, eu acredito, como ele ia encarar a tua família egípcia, como ele ia libertar aquele povo. Ele não tinha estrutura, Não tem né? como. Você sabe por quê? Porque dentro do coração de Moisés ainda havia um Egito. Havia sentimentos, nós somos seres de sentimentos. Havia muito laço Né? ainda, Então, né, família? havia o Egito dentro do coração de Moisés. Então Deus leva ele para Midian. Isso fala de 40 anos. 40 anos. Então o Egito tinha que sair do coração de Moisés. Trazendo para os nossos dias, o mundo precisa sair do nosso coração. Nós precisamos arrancar, né? Precisa haver uma limpeza. Uma limpeza, né? Nós não podemos mais adorar esse mundo. Sim, viver nele, ser próximo, mas não podemos adorar as coisas. Né? Então, ser escravos. O Egito, ele é a própria escravidão, né? Então, essa escravidão não pode dar dentro de nós. Por quê? Porque se você for escravo, escravo não liberta escravo. Livre sim, libertador sim. Moisés estava lá em Midian, ele já era livre, liberto. Então ele estava pronto para libertar. E mais, né? Ele iria ter um encontro com o Senhor, né? Na a gente sarça, vai falar né? aqui agora. Então, lá em Êxodo 3, a partir do versículo 7. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amoreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Olha só. Chegou o tempo. Chegou o tempo. E quem ia libertar? Moisés. Né? Moisés. Então, há 40 anos atrás, ele tentou ser o líder, né? Tentou libertar da maneira dele, não era o tempo. 40 anos depois, um encontro com Deus, né? Moisés teve um encontro com Deus. Quando você tem um encontro com Deus, né, os propósitos de Deus, eles são, sai aquela nuvem, né? Que às vezes você não está enxergando, sai toda a confusão. Então ali
talvez Moisés, né, vivendo ali já nos seus quase 80, né? Quase 80 Quase 80, anos, ele falou, a minha vida é isso aqui agora. Encerrou, né? Encerrou, e não era. O Senhor estava ensinando ele com as ovelhas a ter paciência com as ovelhas. Quantas vezes a gente acha que Já acabou, as né? coisas que Deus tem para nós já encerrou? Já encerrou e não encerrou. Quantas vezes a gente acha, eu já estou velho demais, já passou tempo demais, não é verdade? Mas não, há um tempo determinado para todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se ainda não aconteceu, certamente o Senhor está nos preparando para que as promessas de Deus elas venham se cumprir no momento certo. Nós não podemos, a palavra de Deus fala que Deus, Ele não nos dá algo mais pesado do que nós podemos carregar. Às vezes nós queremos adiantar as coisas, mas nós não vamos aguentar carregar o peso talvez daquela responsabilidade, o peso talvez daquela unção necessária que necessita para fazer algo ali específico para Deus. Você precisa receber isso de Deus, precisa o Senhor te liberar para esta obra. É o Senhor que libera. Quantas pessoas estão parando no meio do caminho, estão desistindo, estão desanimadas, estão frustradas. Por quê? Porque não esperaram o tempo de Deus, fizeram por conta própria. E aí se frustraram. E se frustrou, achou pesado demais, achou dificultoso demais, mas às vezes somente foi adiantado o tempo. Deus estava no processo, mas nós somos ansiosos muitas vezes, muitas né? vezes. E você vê, né? Tudo tem um tempo. Se a gente for buscar também, Deus ele fala assim, que o homem e a mulher eles podem se relacionar sexualmente após o casamento. Por que Deus ele tem essa lei? Por que Deus ele tem esse princípio? Para proteger, né, a cada um de nós. E quantos rompem com esses princípios e colhem as consequências. Os frutos amargos muitas vezes disso que muitas vezes não, certamente colherão frutos amargos. Toda vez que nós rompemos com o princípio, todas as vezes que nós queremos adiantar o tempo de algo acontecer na nossa vida, né? Porque até na lei dos homens existe um tempo para que a gente possa ter a nossa habilitação, né? Existe um tempo que a gente vai tirar a nossa carta, precisa ter 18 anos. Por quê? Porque existe um estudo, foi estudado que com essa idade nós temos uma capacidade maior de reflexo, enfim, de várias coisas psicológicas para estar ali no trânsito, para estar comandando um carro, já tem uma certa maturidade a mais, mas muitas vezes nós queremos adiantar as coisas. E quantas tragédias, quantos acidentes, quantas vidas não são consumidas porque você quis adiantar algo nesse sentido, né? Então tudo que nós queremos adiantar, certamente nós teremos problemas, e a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia está nos ensinando isso através da vida de Moisés, a Bíblia ensina isso através da vida de Jacó, quando né? Quando ele tenta adiantar, acelerar a promessa de Deus. Outro exemplo também é Sara, né? Abraão tinha uma promessa de um filho, mas ele estava, eu já sou velho demais, eu não consigo gerar. Aí Sara tem a brilhante ideia, pega a minha serva, né, Agar, e ali Abraão tem um filho sim com Agar, mas não era a vontade soberana de Deus. E nós conhecemos a história, nós sabemos que isso traz consequências para as nossas vidas até o dia de hoje. E a gente precisa entender esse processo de Deus, né? Precisamos entender. Às vezes nós achamos que Deus esqueceu, né? Sim. Deus esqueceu. Deus esqueceu de nós, né? Da promessa. Deus não é homem para que muito, nem filho do homem para que se arrependa. Sim. Saiu da boca dele. Certamente. Se Deus falou, certamente vai acontecer. Então, o que Deus estava falando para Moisés é a hora de libertar. É a hora de libertar. Existe o momento certo. É o momento. E do meu modo. Como? Através do meu poder. Então tem um modo também. Né? Tem um modo. Então,
Deus estava falando, Moisés, não é mais daquela maneira, não vai ser por força, você não vai precisar levantar a espada, mas vai ser com o meu poder, para que a minha glória, que ele, né, para que o nome de Deus fosse glorificado, para que então, fosse testemunho mesmo. Ele foi sobre uma palavra, né? Foi ele sobre foi sobre a palavra de Deus. Né? Como é importante nós entendermos isso, né? Para que nós possamos salvar a nossa família, para que nós possamos entender os processos de Deus. Nós temos que ter essa conexão com Deus. Precisamos ter esse encontro com Deus. O interessante, né, que Moisés ali, ele recomeça a vida dele, né? Recomeça a vida dele, pastoreando as ovelhas, né? Imagina a cabeça dele, né? Eu tinha um palácio, eu comia as melhores frutas. Só se ele tivesse essa cabeça, né? Mas ele recomeçou. Ele recomeçou. Ele ali ele foi, né, como a palavra diz, né? Que a palavra que nos ensina muito em Mateus 5:23, sede fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Então assim, ele foi fiel ali, né, pastoreando as ovelhas, né, aprendendo, né, aprendendo a ter paciência, aprendendo, acho que ali o deserto, né, porque Midian é um deserto, né, sim, com as ovelhas do sogro, né. Isso, você vê. Então Deus estava já treinando Moisés. Sim, as ovelhas não era nem dele, era do sogro. Então, Deus estava treinando Moisés. Então, você não menosprezes os pequenos momentos. Os pequenos começos. Os pequenos começos. Né? Às vezes, você não tem paciência com os filhos, né? Sim. Às vezes, você não se interessa pelos assuntos dele. Quantas vezes, né? Os pais, eles não se interessam pelos assuntos dos filhos. E depois, quando você é velho, você quer a atenção deles, né? Sim. Mas quando era para você dar atenção para eles, você não deu. E também a respeito de ensinar os filhos no Evangelho, por exemplo, às vezes nós queremos só pregar para os nossos filhos, ensinar a palavra, mas nós não ganhamos o coração dos nossos filhos antes através do quê? Daquilo que eles gostam também, de uma brincadeira. Primeiro você dá teu coração para ele, né? De um divertimento em família. Para depois ele querer te ouvir. Sim, primeiro você dá o seu coração para o seu filho, para depois ele dar o que dele. ele possa também depois dar o coração dele para nós e acima de nós para Jesus, né? Porque essa é a intenção dos pais, né? Levar os filhos a Cristo Jesus, mas nós precisamos ter sabedoria também para isso, né? Então, não podemos romper com esses processos, né? Às vezes nós também queremos adiantar o processo de um filho na questão, meu filho precisa ser mais espiritual, meu filho precisa ser isso, precisa ser aquilo. Existe um processo. Você vê a criança, ela nasce, ela tem o tempo dela crescer, dela se desenvolver, ela fica ali um tempo sendo criança, depois ela passa ali para a adolescência, depois começa a amadurecer mais. Então, quer dizer, a própria natureza nos ensina que existe processos na vida dos nossos filhos. A própria natureza nos ensina os processos. Você vê, uma fruta, ela tem o tempo do amadurecimento. Vai comer uma fruta verde para você ver o tanto que é ruim uma banana verde, como amarra a boca, né, da gente. E depois, quando chega o tempo, ela é doce, é gostosa, né? Às vezes a criança, né, porque ela é cristã, filhos de cristãos, você acha que ela não vai falar uma bobagem ou fazer uma peraltice. Não vai fazer uma peraltice, ela não vai fazer. Não vai, às vezes, fazer algo que até nos envergonha, mas é aí que entra o processo da educação, do ensino. Eu falo, né, a coisa mais bonita que tem nós termos a capacidade de ensinar. Você vê o que Jesus era um grande mestre. Ele o tempo todo ensinava, não é verdade? Ele diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, quer dizer, ele estava ensinando o tempo todo. Então, como é bonito quando uma mãe, quando um pai tem a capacidade de ensinar a palavra, ensinar virtude, ensinar sobre o caráter, né? Ensinar sobre todas as coisas, porque
Existe um processo para que os nossos filhos se tornem homens e mulheres de Deus. Você vê que a palavra ela nos ensina que nós temos que ter essa dedicação aos nossos filhos. Porque, falando de tempo, né? A palavra de Deus, ela fala assim, ensina um menino no caminho para que quando ele seja velho não se desvie. Então, você vê, é o tempo. Né? E muitas vezes nós não queremos dedicar esse tempo quando eles são criança. Aí você quer ensinar ele quando ele é adulto. Mas você vê o que a palavra fala. Não é isso? É o tempo. Não é que Deus não possa fazer. Ele pode fazer todas as coisas. Mas nós que somos cristãos e andamos amparados pela palavra, nós precisamos observar que Deus fala assim, ensina o menino. Então é desde pequenininho. E não é o caminho, é no caminho. Então não adianta você apontar o caminho e fazer diferente. Mas é andar no caminho. Olha, filho, é assim, é aqui, é dessa forma, é dessa maneira. Assim, nós precisamos do auxílio de Deus. Olha só, o Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. É assim, Senhor, ensina-nos a viver. Sim. A ver os nossos filhos, a amar eles, a ver a esposa e de se dedicar a ela, a ver o esposo. Então me ensina a viver, Senhor. Me ensina de uma maneira que te agrada. É isso que o salmista está falando. Né? A valorizar os pequenos cada momentos, né? Às vezes aquele lanche, às vezes aquela brincadeira, às vezes um pega-pega, às vezes uma amarelinha, às vezes um videogame. É isso que o salmista está falando. Me ensina a viver para que eu alcance a sabedoria, olha. Sim. Então viver no modelo que agrada ao Senhor. Então nós precisamos, né, desse auxílio do Senhor. Nós precisamos viver no temor de Deus, para que nós possamos alcançar a nossa família. E nós sabemos a história de Moisés, que ele liberta aquele povo, mas com o poder de Deus. Com o poder de Deus. Não é Deus. mais com as mãos. Então, não é mais através das emoções, mas sim através do poder de Deus. E é assim que nós vamos ganhar a nossa família, é assim que você vai ganhar o teu marido, é assim que você vai ganhar a tua esposa. Com o poder de Deus. A palavra de Deus é poder de Deus. É com o poder de Deus. Ela é atemporal, né? Os ensinos da palavra de Deus são atemporais. Então, não que nós desprezamos, existem muitos ensinamentos humanos que são úteis também. Nós usamos também tudo isso. Mas a palavra de Deus, ela tem pérolas que são atemporais, né, para nós, em todo o tempo. Então, por isso é importante que a gente venha aprender cada dia mais, né, da palavra. E para finalizar, né, tudo isso que a gente falou do tempo, do propósito, né, e nós precisamos frutificar nessa terra. Olha só que palavra linda, e foi a palavra que a Cláudia abriu, Salmo 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá o fruto no tempo certo. Olha só, dar o fruto no tempo certo. O que é dar o fruto no tempo certo, amor? Dentro da estação. É você, né, ter as saídas de Deus. Quando você acha assim, não vai dar, dá. Mais uma vez, a palavra mostra que existe o tempo certo para frutificar. Para frutificar. Então, dar fruto na estação correta, dar fruto naquela hora apropriada. Apropriada. Mas esse salmo, o que ele nos ensina? Para que você dê fruto, primeiro você tem que meditar na palavra. Primeiro você tem que ter prazer na lei. Então você tem que ter prazer na palavra, você tem que meditar nela, olha só, meditar nela e em todo o tempo, olha só. Então quando você respeita a palavra, quando você medita nela, pratica ela e em todo o tempo, você fazendo isso, você vai dar fruto. E abrir um parênteses, que meditar não é ler, porque às vezes nós somos religiosos, vou ler aqui, todo dia eu leio um salmo, todo dia eu leio um salmo, aí você fica batendo, né? Mas meditar é você ir ali comendo daqueles ensinos, saboreando daqueles ensinos e principalmente colocando em prática. Eu vejo assim a meditação como um falar entre você e Deus. Você lê e ele fala.
O Senhor vai instruindo, então, né? Ler é uma coisa que você falou. Hoje eu vou ler só um. Meditar é outra. Deus revela, Ele fala. Então, para que nós venhamos frutificar, para que você salve a tua família, para que você resgate os teus irmãos, né? Nós temos que meditar na palavra de Deus. Meditar, praticar, né? De dia e de noite. Amém? E o Senhor, Ele quer que nós venhamos dar muitos frutos, muitos frutos. E eu tenho certeza que você que nos acompanha aí vai dar muitos frutos para a glória de Deus. Mas nós precisamos entender o quê? Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E quem determina todas as coisas é Deus. Deus sabe a hora que as coisas têm que acontecer. E na hora determinada vai acontecer para a glória de Deus. Então, respeite os processos. Se alegra nos processos. Não se alegra só no resultado, mas se alegra no processo. Quantas vezes que a gente fica esperando só um resultado, e aí o processo você passa triste, cabisbaixo, ansioso. Por quê? Porque você só quer aquele resultado. Não, se alegra no processo, porque Deus também está no processo. Deus também forja o nosso caráter, Ele nos amadurece nos processos, né? Então, nós não podemos pular o processo. Jacó tentou pular o processo da vida dele, mas o Senhor fez ele amadurecer lá na casa de Labão. Não é verdade? Verdade. Ele teve que ficar o tempo determinado lá na casa de Labão, para quê? Porque Deus é ruim? Não, porque Deus queria que ele tivesse caráter suficiente, Deus queria que ele tivesse maturidade suficiente para entregar aquilo que Deus iria entregar na mão dele, não é verdade? E nós sabemos que depois, quando no determinado momento Jacó, junto com a sua família, tem um encontro ali também com o Senhor, né? E ali Deus troca o nome dele de Jacó para Israel. Então quer dizer, tirou aquele enganador, né? Tanto Moisés como Jacó teve um encontro com Deus. Teve um encontro com Deus. E quando eles tiveram, o nome de Jacó foi trocado. Então quer dizer, Deus ele estava trabalhando no coração de Jacó para que aquele enganador ele fosse transformado num homem de Deus, num homem segundo o coração de Deus, porque as coisas de Deus, as preciosidades de Deus, elas têm que ser entregues sim nas nossas mãos, mas quando nós tivermos assim, capacidade para sustentar aquilo que Deus está colocando, né? E o Senhor ele é Deus de processos, amém? Que você fique com essa palavra aí no seu coração. Nós esperamos que essa palavra tenha edificado a sua vida, tenha falado com você. E eu sei que você dará muitos frutos para a glória de Deus. E eu sei que a sua casa será salva para a honra e para a glória do Senhor. Nós queremos já entrar aqui no momento da oração, mas antes tem algumas pessoas que nos pedem oração. Luciane Martins pede oração pelo seu casamento. Luiz Gonçalves pede oração pelo pai de uma amiga que fez transplante. Nós iremos estar orando também. Oração por Júlio César, que está enfermo, e pela sua esposa também, Juliane. O Marquinho Rauzeu pede oração pela família dele. A Creuza Maria pede orações pela vida dela. Márcia Félix pede oração por ela e por toda a sua família. Nós também queremos colocar a vida eu quero colocar a vida da minha sogra também, que está hospitalizada. A pastora. Sim, ela vai passar por uma cirurgia. Nós queremos orar, crendo que Deus já colocou as suas mãos. A pastora Andréa. Nessa noite, Pai, esses pedidos Amém, que aqui estão, Senhor, ó Pai. Glória Sabemos a Deus. Aleluia, que o Senhor tem um Jesus. poder, ó Pai, para visitar cada vida, Senhor. Cada vida Senhor. neste momento, Aleluia, Senhor. Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós Venha declaramos a cura, Senhor. sobre... A cura, a restauração, Sim, Pai, Senhor. nós oramos, Pai, toda Pai. enfermidade caia por terra, Em Senhor. nome do Todo Senhor pedido Jesus. de oração, Senhor. Ó Deus, sobre, vá de Pai, enfermidade, encontro, Senhor. Senhor. Vá Pai, de nós encontro declaramos, agora. ó Pai, que o sangue de Jesus, ó Pai, tem
tem poder, ó Pai. Ó, Pai, Pai, a sim. cura, Pai, já visitando esses lares, visitando os hospitais, Senhor. Amém, Pai, Jesus. visita essas Visita vidas, mesmo, Senhor. Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Sim, Todos Senhor. esses que estão enfermos, ó Pai, nós declaramos a cura, ó Pai. A Amém, cura, ó Pai, pelo Jesus. sangue de Jesus, Amém, ó Pai. Jesus. Pelo sangue de Jesus, Amém, ó Pai. Jesus. Pai, visita a vida ali da minha mãe, Senhor. Que amanhã venha ocorrer, ó Pai, essa cirurgia, venha dar tudo certo, Amém, ó Pai. Jesus. Que o poder do Senhor, os anjos do Senhor esteja ali com ela, Amém, ó Pai. Que Senhor. venha tudo correr bem. Nós declaramos, Senhor, a vitória. Nós declaramos, Senhor, que tudo já deu certo. Sim, para a Pai. honra e para a tua glória, Amém, Senhor. Pai, Jesus. em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa essas famílias, Senhor. Abençoa esses Amém, lares. Jesus. Abençoa Abençoa o casamento, mesmo, Senhor, da Senhor. Luciana, Senhor. Abençoa, Senhor, o Pai, o pai da Laís que fez transplante, Senhor. Sim, Pai, Senhor, abençoa, Senhor. Vai de encontro, Senhor, que a os órgãos, Senhor, necessidade do não teu haja povo, rejeição, Senhor. Oh, Haja, Deus, Senhor, sim. o teu poder, ó Pai, sobre Oh, o sangue, Deus, sobre coloca o suas órgão, Senhor. mãos, Em Senhor, nome nós de oramos, Jesus, ó Pai, que o poder Ó do Deus, Espírito Santo, Senhor, em nome venha de reinar Jesus. sobre essas famílias. Em nome Que de famílias Jesus. sejam abençoadas Em nesta nome noite. de Jesus. Que famílias sejam transformadas através dessa palavra, Senhor. Em Que eles nome possam de entender Jesus. o tempo do Senhor, possam entender os propósitos do Senhor, ó Pai, porque as bênçãos do Senhor não chegam atrasadas, elas Amém, chegam no Jesus, tempo no tempo certo, certo, no Deus. tempo, Nós Pai, cremos, Senhor. pré-determinado pelo Nós Senhor, cremos, Pai. Senhor. Nós cremos na Tua palavra nome de e cremos no Senhor, Jesus. em nome de Jesus. Amém. queridas Amém. pessoas. Glória a Deus, que Deus possa abençoar poderosamente. Glória a Creia Deus. que você já recebeu aí seu milagre para a glória de Deus. Amém? Nós queremos agradecer Marcos e Daniele Queiroz, Carmen Soares, Wanda Machado, Natália Inácio, Marquinhos Rauzeu, André Viana, Confiança Vistorias, Elaine Mazarim, Marisa, Cibele Almeida, Miriam Valim, Claudineia Martins, Carmelita Teles, Maria Coiama, Miriam e Débora Muniz, Maria Helena Zanetti, Gisele Sérgio Lídia, Sandra Santana, Gislaine Coiama, Rogério Juliano Inácio, Creuza Maria, Denise Oliveira, Josiane Maria, Cíntia Vieira, Juninho, Iraci, Adair. Todos Amém? que assistiram, né? Todos que assistiram assistir, e né? todos que vão acompanhar também depois, né? Que Deus abençoe poderosamente e que o Senhor faça grandes coisas na sua vida e em toda a sua família. Essa é a nossa oração. Amém. Que Deus abençoe a sua família. Semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser. Compartilhe essa live. Compartilhe com teus amigos. Seja um mensageiro de Deus. Em nome de Jesus. Até a próxima semana. Amém. Glória a Deus.